Amém, amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai ouvir no áudio, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet. Lindo louvor, né, gente? É o Salmo 11 cantado, o salmo que a gente vai estudar hoje. Glória a Deus. Não é um salmo lindo? A gente vai estudar esse salmo hoje. No final da aula eu vou pôr essa música de novo. É um louvor lindo, né? É o Salmo 11. Amém. A paz do Senhor Jesus para Rita, pro Luciano, amém, pro Mauro, pra Cláudia, pro Jack, pra Dorinha, pra Eliane, pra Vanessa, pra Dona Maria, pra Sônia e pra Meire, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém, amém, amém. Oi, Cida, paz do Senhor Jesus, amém, chegou na hora certa, vamos iniciar agora, a gente acabou de ouvir o louvor, a gente ouviu o Salmo 11 cantado, que lindo esse Salmo cantado, uau, já deu pra gente ter uma noção do que a gente vai aprender hoje, gente, uau, que Salmo lindo, né? Então hoje a gente vai aprender o Salmo 12 e o Salmo 11. É nessa ordem mesmo, tá? Por isso que eu tô falando Salmo 12 na frente. A gente vai ler o Salmo 12 primeiro e depois o Salmo 11, tá? Eu fiz dessa forma por uma questão didática, né? Porque no Salmo 12, Davi vem com um problema. Davi vem com um problema, com um questionamento. E no Salmo 11, Davi vem com uma afirmação. Então eu decidi colocar o Salmo 11 por último pra gente estudar hoje, tá bom? Amém. A paz do Senhor Jesus, Cida, amém. E glória a Deus, gente. Salmo 12 e o Salmo 11 são salmos lindos. Salmo 11, então, que salmo extraordinário. Uau. Eu vou orar agora e a gente vai começar a aula de hoje, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade. Deus, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Amém. Deus, que a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia nos sigam todos os dias das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, faça resplandecer sobre cada um de nós a tua glória. Amém. Que sejamos assim como Moisés, Pai. Que Moisés transluzia a sua glória, que assim sejamos cada um de nós, meu Deus, que ao olharem para cada um de nós, vejam o Senhor em nossas vidas, que a tua glória seja presente em nossas vidas. Amém. Meu Senhor, derrama sobre nós o teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu entendimento. Nos ensina a tua verdade, Pai, porque nós não queremos perecer por falta de conhecimento, mas nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos te conhecer, nós queremos conhecer a tua verdade, pois ela é a única que nos liberta, Pai. Meu Deus, nos ensina com clareza, nos ensina de uma forma simples, Pai, de uma forma inconfundível, para que não venhamos a ser enganados por falsos mestres, que não venhamos a ser enganados por falsas doutrinas, Pai, amém. Mas que venhamos a conhecer, meu Deus, os nossos direitos, que venhamos a conhecer tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai, amém. Que venhamos a conhecer a verdade, meu Deus, que nos traz alegria, a verdade que nos traz consolo, a verdade que nos traz conforto, que venhamos a conhecer a tua verdade, Pai, e sejamos libertos por ela, amém. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai, pela tua misericórdia e pela tua graça, que aqui não seja o meu falar, mas sim que seu Espírito Santo me use, que da minha boca saia somente a tua verdade, que da minha boca saia somente a tua palavra, Pai, amém. Me usa, Senhor, me usa sem medidas, Pai, amém. Meu Deus, que a sua palavra corra sem obstáculos. Derrama sobre mim ousadia, Pai, derrama sobre mim intrepidez, Senhor. Coloca na minha boca, meu Deus, um falar irresistível ao teu respeito, para que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti se entregue. Que ele não resista a ti, Pai, que ele se entregue, em nome de Jesus, amém. Que, meu Deus, cada palavra seja temperada com sal e que elas tenham um bom gosto a todo aquele que as ouve. E que ela entre em cada um de nós, surtindo os efeitos que ela tem, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo das nossas falhas, nos levando ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos a ter uma transformação de mente, uma transformação de coração e uma transformação de atitude, Pai, amém. Que venhamos a ser Cristo nessa terra. Que o Senhor nos ensine a sermos melhores, Pai.
Amém. Porque nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar. Então, meu Deus, traga sobre nós a tua santidade. Nos ensina a ser santos. Nos ensina, nos purifica. Amém, Pai. Obrigada, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, nos oferecendo a Ti. Amém, Senhor. Que o Senhor tenha prazer em cada um de nós. Que o Senhor volte o seu rosto de amor para cada um de nós. O mesmo rosto que o Senhor voltou quando o Senhor decidiu entregar o seu único filho por cada um de nós. Que esse mesmo amor venha agora, meu Deus, sobre nós. E que o Senhor, meu Deus, conceda os desejos do nosso coração pela Tua misericórdia e pela Tua graça. A Tua palavra diz que o Senhor é um Pai bom. O Senhor não é um pai que dá para um filho pedra ao invés de pão, mas o Senhor dá aquilo exatamente que o teu filho pede. A Tua palavra diz que ainda que não saibamos expressar em palavras tudo aquilo que precisamos, queremos e desejamos, a Tua palavra diz que o Senhor sabe desvendar cada gemido. A Tua palavra diz que o Senhor sabe decifrar cada lágrima, Pai. Amém. Que o Senhor, Pai, desvende os nossos gemidos. Que o Senhor desvende os nossos choros. E que o Senhor conceda, em nome de Jesus, os desejos do nosso coração. Que sejamos abençoados nessa terra. A Tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas promessas feitas a Abraão. Então, meu Deus, que o Senhor cumpra cada uma daquelas promessas sobre nós. Amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Então agora a gente vai estudar o Salmo 12, tá? Como eu falei, a gente vai estudar primeiro a paz, Cleonice, amém. Como eu disse, a gente vai estudar primeiro o Salmo 12 e depois o Salmo 11, tá bom? Por questão didática mesmo, tá? No Salmo 12, Davi vem com uma problemática ali. E no Salmo 11, Davi vem com a solução. Então, Davi vem com a exaltação de Deus e com a grandiosidade de Deus. Então, por isso eu decidi inverter, tá bom? Amém. No Salmo 12, né? Davi fala um pouco sobre o problema da maldade no mundo. Davi diz: Deus, socorro, me livra dessa geração perversa. O mundo está cada vez pior, as pessoas estão cada vez mais ruins. A maldade no mundo tem aumentado, Deus. Me acode, me ajuda. A verdade é que os desonestos têm crescido. É difícil achar hoje uma pessoa boa. É isso que Davi diz. É difícil achar alguém bom hoje. É difícil achar alguém que faça o bem. A verdade é que a maldade tem se multiplicado. E a verdade é que até alguns que eram bons têm ficado maus também, porque eles têm chegado à conclusão que vale a pena ser desonesto, que vale a pena ser mal. Então Deus me acode, me livra, me liberta dessa geração louca, né? Amém, Ioane, amém, amém, Adriano, glória a Deus, amém. E Davi vai falar sobre isso. E Davi vai dizer pra gente que vale a pena ser honesto. Vale muito a pena ser honesto. Vale muito a pena dizer a verdade. A Bíblia diz isso, Deus diz isso. O pai do mentiroso, o pai da mentira é Satanás. Deus não ama a mentira. A Bíblia diz que nós devemos dizer a verdade, ainda que sob prejuízo próprio. Ainda que ao dizer a verdade eu possa perder algo, eu possa sofrer algum prejuízo, a paz, Virgílio, amém, eu devo falar a verdade. Eu devo dizer a verdade. Sempre. Eu até dei um exemplo disso, né? Teve uma vez que eu fui tirar a habilitação esse ano. Eu fui tirar minha habilitação e eu faço tratamento, né? No Hospital das Clínicas de uma doença degenerativa. E a médica que estava lá
fazendo a minha habilitação, ela viu. E ela falou pra mim, você faz tratamento de qual doença? E, gente, eu não posso mentir. Então, ela me fazia as perguntas, eu respondia, né? Eu não tava lá de alegre falando que ela não precisava ouvir. Mas tudo que ela perguntava, eu tinha que responder a verdade. E quase que ela não me deu habilitação por causa da doença. Eu tinha direito pela minha idade a 10 anos de habilitação. Aí ela não queria me dar. Aí ela depois queria me dar 3 anos, tempo de idoso, por causa da doença. E eu falei a verdade. Sob prejuízo próprio, eu falei a verdade. E a verdade é que eu não tive 10 anos, gente. Ela me deu menos. Eu tive um prejuízo. Eu tive um prejuízo, vou ser sincera. Eu falei a verdade e saí no prejuízo. Mas eu não saí no prejuízo com Deus. Deus tá comigo. Então não tem problema. Entende? E uma pessoa ainda tinha falado assim pra mim, nossa, mas você é boba, você é besta. Por que você não falou que não tinha doença nenhuma? Por que você não falou que era mentira, que era uma diabetes? Por que você não inventou qualquer coisinha, né? Eu falei, não. O Deus que eu sigo me vê. O Deus que eu sigo me olha. Ele vai me ver mentindo. E ele me diz que ele ama quem diz a verdade. Que ele recompensa quem diz a verdade. Então eu não posso mentir. E eu falei isso, né? Amém. E eu falei a verdade. E tem um filme, gente. O nome do filme é Corajosos. Corajosos. Aí nesse filme tem um personagem que ele tava precisando muito de dinheiro. Muito, muito mesmo. Ele tava passando uma grande dificuldade na vida dele. Surgiu uma proposta de emprego para ele, né? E ele, no trabalho dele, ele ia subir de cargo. Ele ia para um cargo de chefia. Mas quando ele foi chamado para ir para esse cargo de chefia, falaram que a condição era ele mentir sobre uma coisa. Ele ia ter que fazer uma ação ruim, uma ação má, né? Então ele ia ter que fazer coisas erradas ali, né? E ele ia ganhar muito dinheiro. Ia ganhar muito dinheiro. E ele falou, não. Então eu não quero esse cargo. Eu prefiro continuar onde eu tô, sendo honesto, do que ganhar mais, subir de cargo e ser desonesto. E então ele foi efetivado. Ele recebeu esse cargo porque era um teste. Aí no filme diz, né, que era um teste para ver se ele era honesto. E ele passou no teste e ele recebeu mais dinheiro. E é isso, gente. A maior virtude, sabe, igual assim, às vezes se eu fosse contratar um funcionário, a maior virtude que eu buscaria nesse funcionário é a honestidade. De nada adianta, gente, mestrado, doutorado, isso e aquilo, não sei quantas línguas, se a pessoa não é honesta. A maior virtude é a honestidade. É a maior virtude. Porque ele vai se empenhar. Ele pode não ter estudo, ele pode não falar um monte de línguas, mas a honestidade fará com que ele seja eficiente, que ele dê o melhor dele. Então a honestidade é a maior virtude, né, que existe. E Davi vai falar sobre isso agora. No versículo 1, né, diz assim. Ih, deu uma travadinha aqui. Gente, parece um instante que travou aqui o meu computador. Espera aí só um instante. Voltou. No versículo 1, Davi diz assim: Deus, socorro. Deus, me ajuda. Me ajuda, porque a verdade é que tá faltando homem bom no mundo. Não tem mais homem bom no mundo, Deus. A verdade é que hoje em dia, Deus, quem segue o Senhor são poucos. Tem pouca gente que é fiel a Ti, Deus. Tem pouquíssima gente hoje em dia que é fiel ao Senhor, que teme ao Senhor. Me ajuda, porque tá difícil nessa geração perversa, nesse mundo cruel, nessa geração de ímpios. Tá difícil, Deus, me ajuda. Aí no versículo 2, Davi continua dizendo: eles ficam falando mentiras uns para os outros. Eles mentem entre eles mesmos, um fica mentindo para o outro, e eles ficam se enganando, bajulando uns aos outros. Eles mentem, depois ficam bajulando uns aos outros, mentindo também, porque é tudo enganação. Eles não querem bajular ninguém, eles não falam bem de ninguém, pelas costas eles estão falando mal, mas eles estão bajulando, porque é isso, agora são pessoas que não temem a Deus.
Tá difícil, Deus, de achar alguém no mundo que te teme. Então, no versículo 3, Davi continua. Ó Deus, faz com que esses bajuladores aí todos fiquem quietos, calem a boca, parem de ficar bajulando, enganando as pessoas com essas bajulações. Deus, fecha a boca dessa gente que se acha. Fecha a boca dessa gente convencida, que acha que pode tudo, que acha que é o dono do mundo. Cala a boca dessa gente, Deus. Então, no versículo 4, Davi continua. Deus, a verdade é que esse povo, eles ficam falando assim, ó. Eles ficam dizendo, olha, com as minhas palavras eu vou vencer. Eu vou vencer pelas coisas que eu digo. Então eu vou falar mentira. Eu vou criar estratégias para o que eu quero. Então, se para alcançar o que eu quero eu preciso mentir, eu vou mentir. Eu minto um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Vou mentir um pouquinho no meu currículo, vou mentir um pouquinho ali e aqui. E eu consigo o que eu quero. E pelas palavras eu vou alcançar o que eu quero, usando a mentira. Então aqui Davi diz, e eles ficam dizendo, Deus, que não existe ninguém no mundo para calar a boca deles. Eles ficam dizendo que não tem ninguém no mundo que mande neles. Eles ficam dizendo que não tem ninguém no mundo que os impeça de mentir, que os impeça de falar opressões, de falar bobagens. E eles começam a mentir sobre as pessoas para buscar benefício próprio e mentem sobre o outro. E Deus, olha essas pessoas, Deus. A gente lembra que Davi tinha dito isso já uma vez, né? Davi falou, Deus, eu não ouso me defender, porque não vale a pena bater boca com ímpio. E, gente, é verdade. Sabe aquela coisa que dizem de você descer ao nível da pessoa? É nesse jeito. A gente não pode bater boca com ímpio. Tem gente que eu já vi, gente, perder o Espírito Santo batendo boca com ímpio. Eu já vi o caso de uma pessoa que se dizia crente, foi bater boca com ímpio, a gente saiu no tapa com ele. Nós temos que ter o Espírito Santo dentro da gente, o Espírito Santo da bondade, da benignidade, da paciência, gente. A gente tem que ter longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É a paciência longa, gente. Que paciência curta é essa que você não aguenta ficar quieto, deixar o ímpio falar sozinho? A gente tem que ter paciência longa. E é isso que Davi está dizendo aqui, né? Deus, eles ficam falando o que eles querem. Eles mentem enquanto eles querem. Porque eles dizem que ninguém manda neles. Ninguém manda eles falarem a verdade. Ninguém vai falar para eles calarem a boca e pararem de mentir. Aí no versículo 5, Davi diz, mas eu sei, Deus. Eu sei o que o Senhor diz. E o Senhor diz o seguinte, eu vou me levantar agora por causa da opressão dos que sofrem e por causa do gemido dos necessitados. E eu vou colocar a salvo todo aquele que busca por salvação. Que lindo, né? Davi está dizendo, Deus, eu não bato boca com ímpio. Porque a verdade é que o ímpio, ele diz até que Deus não existe, não tem temor a Deus, ele vai me respeitar? Não vai, não respeita Deus, vai me respeitar o ímpio? Não, não vou bater boca com o ímpio. Mas não tem problema, Deus. Porque eu sei, Deus, que lindo, Davi diz, eu sei, Deus, que o Senhor olha a minha dor. Eu sei que o Senhor olha o meu gemido. Eu sei que o Senhor está vendo. E eu sei que o Senhor não está só olhando, mas que o Senhor está fazendo algo. Eu sei que o Senhor está mandando para mim a salvação que eu tanto espero. Eu sei que o Senhor está mandando isso para todos aqueles que esperam. E foi isso que Deus fez, né? Todo aquele que anseia, gente, por não mais ver o mal, sabe? Ai, eu anseio por isso. Eu não quero mais ver o mal no mundo. Eu não quero ver mais ninguém matando ninguém. Eu não quero ver mais ninguém roubando ninguém. Eu não quero ver mais ninguém perdendo ninguém. Não quero ver mais a morte. Não quero ver mais nada disso, né? E é isso que Davi está dizendo aqui. É isso que a Bíblia diz. Todo esse que anseia por isso, que anseia a nunca mais ver o mal, a nunca mais sofrer, a nunca mais gemer, a nunca mais ter dor. Deus ouviu o seu gemido. Deus ouviu a sua dor e por isso Ele mandou Jesus. E em Jesus nós temos
a nossa salvação que nós tanto pedimos. É nele que nós encontramos. É nele que a gente encontra a salvação dessa dor que a gente não quer mais sentir, desse sofrimento que a gente não quer mais sentir, desse choro que a gente não quer mais chorar. É em Jesus. E Davi está dizendo isso. Minha esperança não morreu, Deus. Mesmo eu vendo esse mundo tá como ele tá. Mesmo eu vendo, Deus, a maldade tendo aumentado no mundo. Mesmo eu vendo a crueldade tendo aumentado. Mesmo eu vendo que é difícil hoje em dia ter uma pessoa boa. Mesmo eu vendo que hoje são poucos os que verdadeiramente te conhecem, os que verdadeiramente te seguem. Ainda assim, eu sei que o Senhor ouve a minha dor, que o Senhor ouve o meu gemido e que o Senhor se atentou a eles. O Senhor teve compaixão de mim e que o Senhor já me enviou a salvação que eu tanto suspiro em receber, que está em Jesus. Glória a Deus. Aí no versículo 6, Davi continua dizendo: as palavras de Deus são puras. É lindo, né? Não é igual a palavra do homem, que pode ter no meio ali alguma coisa errada, né? Alguma coisa que não vai ser cumprida. O homem fala alguma coisa e no meio ali da palavra ele coloca alguma coisa que às vezes não é verdade, não é bem aquilo. Ele fala que vai fazer uma coisa e não faz. Mas a palavra de Deus é pura. Toda ela. Tudo que ele fala, ele faz. Porque a palavra dele é pura. Não tem mentira na palavra de Deus. E aqui Davi continua: a palavra de Deus é como a prata que foi refinada na fornalha de barro e foi purificada 7 vezes. É muito pura a palavra dele. Você não encontra nada de errado. O que ele diz, ele faz. Então, no versículo 7, Davi continua: sim, Deus é quem vai nos guardar. Você vê que ele traz a solução agora? Eu falei isso na aula passada, né? Os salmos de Davi são sempre assim. Ele vem com o questionamento de Deus, ele vem e fala: Deus, cadê o Senhor? Né? Ele chega assim, né? Espantado com Deus de algo. Depois ele fala o porquê que ele tá assim com Deus. E por último ele traz, né, a esperança. É sempre assim. E agora de novo, né? Ele primeiro tá assim: Deus me socorre, Deus me ajuda. Ele fala o que ele quer de Deus. E depois ele fala por quê? Porque, gente, eu só vejo mal no mundo. Tá todo mundo muito doido, tá todo mundo muito mal, né? E agora ele fala: não, mas eu sei que Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu o meu gemido, Deus ouviu a minha dor. E no versículo 7 ele diz: sim, é isso mesmo, gente. Deus já enviou a salvação que você tanto suspira. Deus já te deu a salvação que você tanto suspira. Já tá separada, já tá ali. Você só precisa cumprir os requisitos, mas tá ali já. Deus te deu. Agora cumpre a você se você quer ir lá pegar ou não, né? Se você quer ir por outro caminho. Mas Deus já te deu. E então, no versículo 7, Davi diz: sim, Deus é quem vai nos guardar em meio a essa geração perversa. Em meio a esse mundo cruel que vem crescendo cada vez mais maldade. Que vem acontecendo cada vez mais perversidade. Quem é que vai nos guardar? Deus. É Ele que vai nos guardar. Ele vai nos guardar desta geração e vai nos livrar dela para sempre. Deus vai nos proteger do mal que vem crescido. E Ele vai nos livrar desse mal para sempre. Porque a Bíblia diz que não haverá mais mal. Quando Jesus voltar e a gente for para Jerusalém Celestial, o mal não se levantará uma segunda vez. Deus nos livrará do mal para sempre. Deus nos livrará dessa maldade, dessa perversidade para sempre. Nunca mais eu vou ver isso. É só agora. Na minha próxima vida lá na Jerusalém Celestial, eu não vou ver isso que eu vejo aqui, não, essa perversidade. Nunca mais. Então, no versículo 8, Davi finaliza: pois os ímpios estão em toda parte, e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal.
Deus não vai deixar isso se levantar pela segunda vez. Não, não vai. E Deus vai nos livrar disso nesse mundo aqui. Deus vai nos livrar disso. Dessa geração perversa, dessa geração cruel, dessa geração de ímpios, onde tem ímpio por toda parte, dessa geração de pessoas que dão valor àquilo que é ruim, ao invés de dar valor ao que é bom, né? Dar valor ao que é mal. Mas Deus vai me livrar disso. E isso nunca mais vai existir. O mal não dura para sempre. O mal não durará para sempre. Porque Deus já acabou com o mal. Glória a Deus. Amém. E agora a gente vai para o Salmo 11, que é o salmo que a gente ouviu. Que salmo lindo, né? Salmo 11 diz assim: eu confio em Deus. Então, porque esse Salmo 11, Davi diz quem é Deus para ele. É essa questão, né? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Deus é para mim o nível de experiências que eu tenho com Ele. Esse é Deus para mim. Davi teve uma experiência extraordinária com Deus. Davi teve muita experiência com Deus, muita. A gente viu na história dele, a gente tá ainda vendo, né? Ele teve muita experiência com Deus, muita. Ele aprendeu em todos os momentos no sofrimento, aprendeu mais no sofrimento e na dor, porque Davi sofreu bastante, né? Ele aprendeu mais no sofrimento, na dor, na perseguição. Amém. A paz, Eunice, amém. E ele aprendeu bastante. E é isso, né? Davi agora vai dizer amém. Davi vai dizer quem é Deus para ele agora. Então Davi diz: eu confio em Deus, gente. Eu confio em Deus. Então por que vocês ficam me falando para eu fugir? Para eu fugir para as montanhas como um pássaro? Por que vocês ficam falando isso para mim? Se eu confio em Deus. O que acontece, né? Davi está vivendo um momento aqui difícil. E os ímpios estão perseguindo Davi, a gente já viu, né? E começa aquela perseguição e Davi tá sofrendo, Davi tá numa situação difícil. E cada vez mais ímpios chegando, atormentando Davi. Então as pessoas falam para Davi: Davi, foge e se esconde. Se esconde nas montanhas, se esconde aí como você fez lá com Absalão, como você fez lá com Saul, se esconde. E Davi vai falar: não, eu não vou me esconder. Eu não vou fugir porque o ímpio tá me perseguindo. Eu não vou fugir porque tá tendo uma perseguição. Vocês não entenderam? Eu confio em Deus. Não há um lugar mais seguro para eu estar do que com Deus. Para que eu vou fugir para as montanhas? Se a minha segurança está em estar debaixo das asas de Deus. É isso que Davi está dizendo. Deus é o meu refúgio. Eu não vou me refugiar em nenhuma montanha. Eu me refugio em Deus. Sabe aquela pessoa onde você corre e vai ficar no colo, né? Você vai chorar, vai ficar com a pessoa e lá você se sente seguro, né? É isso. Davi está dizendo isso. Eu não vou correr para nenhum lugar, você não está entendendo. O meu porto seguro está aqui, é Deus. Não vou me esconder em lugar nenhum, porque eu já estou escondido em Deus. Deus está me protegendo. Aí no versículo 2, aqui quando Davi fala no versículo 1 que ele não vai para lugar nenhum, né? Às vezes a gente vê as pessoas, já vi muita gente falando isso. Eu vou mudar de país, né? Eu vou mudar de país, aí as coisas vão ser melhores para mim nesse outro país. Quem sabe mudando de emprego as coisas ficam melhores, né? Quem sabe mudando disso e aquilo outro, né? A verdade, gente, é que não importa o local, não importa o emprego, o que importa é quem está comigo. Eu posso estar no Brasil ruim. Aí eu vou falar, eu vou mudar, vou viajar, vou lá para os Estados Unidos. E, gente, eu fico nos Estados Unidos ruim. Porque a questão não é o lugar. A questão é quem está comigo. Se Deus está comigo, eu posso estar no Brasil, que eu tô ótima. Eu posso estar nos Estados Unidos, que eu tô ótima. Não importa o lugar. É como Abraão e Ló. Abraão e Ló, quando eles foram se separar, quando eles foram se dividir, né? Vocês lembram? Abraão falou, Ló,
Aqui tá toda a planície, tá toda a terra. Deus me deu toda essa terra. Escolhe para onde você quer ir, que eu vou para a parte contrária. E então Ló olhou. De um lado tinha um deserto, uma paisagem muito ruim, muito feia. Não era boa para pasto, nada. E os dois, né, Abraão e Ló, tinham um grande gado, né? Eles brigaram por causa de gado. E então Ló olhou e falou, não, esse lugar é muito ruim para eu viver com os meus gados. Mas aí ele olhou para o outro lado e viu um lugar verde, muita grama, muita água, tinha rios ali, bastante flor, folha. Eu vou, uau, esse lugar é bom para eu levar meu pasto. Esse lugar é bom para levar meus gados, né? Ló pensou. Então Ló falou, Abraão, eu vou para esse lugar aqui, ó, que tem bastante verde. E Abraão falou, tá bom, você vai para onde você quiser, eu vou para cá então. Abraão não estava preocupado para onde ele ia. Por quê? Porque Abraão estava com Deus. Não importa para onde eu vou, se eu tô com Deus. Deus vai me fazer prosperar no meio do deserto. Deus vai me fazer prosperar na terra seca. É isso que Abraão pensou, é isso que Abraão fez. Enquanto Ló foi para onde? Para Sodoma. Ló foi para Sodoma. Porque ele olhou e a aparência era boa, mas Deus não estava ali. Deus não estava ali naquele lugar. E é isso que o versículo 1 Davi está dizendo. Eu não vou fugir para montanha nenhuma. Eu não vou fugir para lugar nenhum. Porque você não entendeu. Eu confio em Deus. Eu não preciso fugir. Eu tô com Ele. Deus está comigo. Não importa a circunstância. Não importa o que está acontecendo. O mundo ao meu redor pode estar caindo. Não me interessa. Eu confio em Deus. Aí no versículo 2, né? Davi continua e diz assim, né? Que esse povo fica falando para Davi fugir para as montanhas e se esconder. Porque os maus estão chegando e vão acabar com Davi. E eles falam, Davi, foge. Foge que nem um pássaro, vai lá, foge para as montanhas, se esconde lá porque os maus estão chegando. Os maus estão vindo, ó. E eles estão vindo, ó, equipados. Eles estão vindo com arcas, eles estão vindo com tocaia, eles estão vindo com flechas, eles estão vindo cheio de coisa, eles estão vindo com raiva nos olhos, né? Eles estão vindo doidos, né? E eles estão vindo para apontar nas pessoas direitas, nas pessoas justas, nas pessoas corretas, nas pessoas que não merecem. E Davi fala, eu vou correr por causa deles, porque eles estão vindo? Eu não, eu confio em Deus. Eu vou ficar aqui é com Deus. Lembra muito um profeta que a gente vai ver mais pra frente, né? Que tem um exército vindo pegar ele, né? E ele tá bem tranquilo na casa dele. E o ajudante dele fala assim, Senhor, você tá doido? Tem um exército enorme lá fora querendo pegar a gente e você tá aqui tranquilo? E ele vai falar, não, meu filho, calma, o exército que está conosco é muito maior do que esse exército aí. E o rapaz fala, você tá doido? Meu Deus, ele endoidou, o que eu tô fazendo com esse homem doido aqui? Eu vou morrer, né? E ele não entende o que ele tá falando. E então, esse profeta ora para que Deus abra os olhos desse ajudante dele. E então ele olha com os olhos espirituais e ele vê um exército enorme que era muito maior do que o exército do inimigo. E então ele percebeu, verdade, maior é aquele que está conosco. E é isso que Davi está dizendo aqui, eu não vou fugir. Eu não vou fugir dos meus inimigos. Os meus inimigos podem estar vindo com força, eles podem estar vindo com ódio, com raiva. Eu não vou desistir, não vou sair daqui, porque Deus está comigo. Maior é aquele que está comigo. Você não entende? Eu confio em Deus. Então eu vou permanecer aqui, onde eu estou. E no versículo 3, então, Davi continua dizendo, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E Davi, então, está dizendo o que aqui, né? A Bíblia diz, né, que a gente deve criar a nossa vida, fundamentar a nossa vida numa rocha. E essa rocha é Cristo. Quando eu fundamento a minha vida em algo, crio uma base, um alicerce. E ela não cai. Ela não é destruída, né? Vem o vento, tudo, e ela não cai, não é levada. Porque ela tá num alicerce, ela tá numa base. E o nosso fundamento é Cristo. E é isso que Davi está dizendo aqui.
Ah, mas quando os homens perdem os fundamentos deles, o que o justo pode fazer? Se o mundo está tão cruel assim, se os homens já não têm mais vergonha, se os homens já não se tocam mais, já não se ligam o que estão fazendo de errado, não tem vergonha, não tem noção, não tem bom senso, se os homens já não temem mais a Deus, o que o justo pode fazer? O justo vai ficar gritando, tentando falar com o ímpio, e o ímpio não escuta. O ímpio não escuta nem Deus, vai escutar o homem. Não escuta. É isso que Davi diz. Então eu confio em Deus. Eu espero em Deus. Eu não vou poder fazer nada. O mundo está muito difícil. O mundo está muito cruel. Eu não posso fazer nada para mudar isso. Porque o ímpio não me ouve. Então eu confio em Deus. Eu confio em Deus e fico aqui. Eu não vou fugir deles, não. Então no versículo 4, Davi continua. Deus está no seu santo templo. O trono de Deus é lá nos céus. E os olhos dele estão atentos. Deus não está dormindo, não. Deus está vendo. Deus está vendo que a maldade aumentou. Deus está vendo que a perversidade aumentou. Deus está vendo que tem pouquíssimas pessoas que o temem. Deus está vendo isso. E Davi aqui continua. E as pálpebras de Deus examinam todos os homens. Aqui é no sentido de Deus não fechar os olhos. Sabe a pálpebra quando ele fala? É no sentido de não piscar. Deus nem pisca. É isso que ele tem que dizer. Deus não está nem piscando o olho, porque ele está examinando cada um de nós cuidadosamente. Ele está vendo quem merece e quem não merece. O que um faz e o que o outro não faz. Ele está vendo tudo isso. E ele nem pisca. E no versículo 5, Davi continua. A verdade é que Deus, ele prova tanto o justo como o injusto. Deus prova o justo e Deus prova também o ímpio. É aquela coisa, né? O sol nasce para todos, sabe? O sol nasce para quem é justo e o sol nasce para quem é ímpio. E é isso, Deus prova a todos. Assim como o sol nasce para quem é justo e o sol nasce para quem é ímpio, a chuva também, né? O trovão, né? O relâmpago, ele vem também para quem é justo e para quem é ímpio. Então, o bem vem para quem é justo e também vem para quem é ímpio. O mal vem para quem é justo e também para quem é ímpio. E é assim, porque a gente falou na aula passada, Deus permitiu que a gente agora experimentasse esse mal para a gente saber qual que era o mundo que Satanás queria pra gente. Era esse o mundo que Satanás queria pra gente. Mundo de maldade. Era isso. Mas eu escolho o mundo que Deus quer para mim, não o mundo que Satanás quer para mim. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente escolha o mundo que Satanás queria pra gente ou o mundo que Deus quer pra gente, né? E aqui Davi diz isso. Deus está provando o justo, mas Deus também está provando o ímpio. Porque às vezes a gente fica achando que Deus se esqueceu do ímpio, né? Porque às vezes parece que o justo tem tantas aflições, né, na vida. Às vezes parece que a gente passa tanto perrengue, passa por tanta coisa. E a gente olha para a vida do ímpio e parece que o ímpio, meu Deus, tá tudo bem com ele. Parece que o ímpio não é abalado, meu pai. Parece que o ímpio não pega nem gripe. O que é isso? Né? E a gente fica assim, gente, pelo amor de Deus. E o justo é uma atrás da outra, né? Um sofrimento atrás do outro. E o ímpio parece que nada. E Davi aqui diz, não se iludam. Deus está provando o justo, mas Deus também está provando o ímpio. Mas Deus vai aprovar o justo. O justo será aprovado e receberá a recompensa dele. Mas o ímpio será reprovado e ele receberá a condenação dele. Enquanto o justo receberá a recompensa por todo choro, por toda tristeza, por toda lágrima, por toda dor, por todo sofrimento, enquanto ele vai ser recompensado por tudo isso, o ímpio será punido segundo a medida da tua maldade. Que é isso, Davi está dizendo, não tem problema, eu sei que Deus está provando tanto o ímpio
quanto o justo. Deus está olhando tudo. Deus está vendo lá dos céus. Ele não se esqueceu de nós. Ele não criou a gente e largou a gente aqui no mundo, não. Ele não se esqueceu de nós, né? Aí aqui no versículo 5, Davi diz isso. Deus prova o justo e Deus prova o ímpio. Mas ao que ama a violência, a alma de Deus o abomina. Ou seja, Deus prova tanto o justo como o ímpio. Mas o ímpio, o injusto, né? Deus abomina. Aquele que pratica violência, Deus abomina. E por isso que Deus vai condená-lo. Se ele não se converter, né? Ainda há tempo. Por enquanto Deus quer salvá-lo, né? Mas quando Jesus vier como juiz, já era. Versículo 6, então, continua. Sobre os ímpios, uau, agora ele vai falar, gente, sobre o dia do juízo. Uau, que coisa, né? Aqui parece que Davi usa uma linguagem lembrando de Sodoma, entendeu? Porque a gente lembra que aqui eles sabiam sobre essa história, sobre Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, né? A gente lembra que foram 4 cidades destruídas ali, iam ser 5, Zoar ia ser também destruído. Mas Ló foi para Zoar e não foi destruída por causa disso. Então, parece que Davi estava com isso em mente, então Davi usa esse aspecto dessa destruição de Sodoma, né? E ele fala isso, que os ímpios serão destruídos, assim como foram os ímpios de Sodoma. Serão destruídos com fogo e com enxofre. E, gente, uau! Você acredita que em Apocalipse está escrito que Deus lançará os condenados no lago de fogo e de enxofre? É isso mesmo. Então, no versículo 6, Davi diz: mas eu sei. Eu sei que os ímpios não vão ficar felizes por muito tempo, não. Eu sei que os ímpios não durarão para sempre. Eu sei que os ímpios uma hora vão pagar por tudo que eles fizeram. E quando a hora deles chegar, eles vão sofrer calamidade. Vai chover calamidade na vida deles. Eles vão passar um momento muito difícil, vai ser muito ruim para eles. E então aqui continua. Eles então vão ser lançados no fogo, vai chover fogo sobre eles. Vai chover fogo sobre eles. Porque ele tá lembrando aqui, a gente lembra, né, da imagem de Sodoma, como eu disse, né? Então ele lembra da chuva ali que teve em Sodoma, Gomorra, né? Que foi fogo, foi enxofre, né? E aqui ele diz essa característica que teve ali em Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, né? Para atribuir que o fim do ímpio é esse. O fim do ímpio é esse. Isso vai acontecer com ele. E a gente sabe realmente que vai, né? Se ele morreu aparentemente bem, nada aconteceu na vida dele, gente. Ele foi enterrado e foi enterrado de boa. Não se preocupa, não. Ele vai ser ressuscitado e ele vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Que às vezes a gente fica pensando, mas ele passou a vida inteira, morreu e morreu bem, né? No livro de Jó diz isso, né? A pessoa às vezes passa a vida inteira bem, morre, é sepultada ainda com louvor, Jó ainda diz isso, né? Ainda é sepultado com louvor, com alegria, né? Com cântico, ainda tem um funeral grande, célebre para ele, a descendência dele ainda é exaltada, né? Mas não tem problema não, porque um dia eles se ressuscitarão. E então eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, o fim deles continua sendo ruim. Não é bom, não. O fim deles ainda não foi. Ainda será. Eles ainda sofrerão a segunda morte. E é isso que Davi está dizendo aqui. O fim do ímpio não é bom, não. O fim do ímpio é uma chuva de calamidade sobre ele. É uma chuva de fogo sobre ele. É uma chuva de enxofre sobre ele. Gente, a mistura de fogo com enxofre tem explosões. A gente estudou sobre isso quando a gente viu lá a guerra que teve dos 5 reis. Não, a gente estudou sobre isso quando viu a destruição de Sodoma, né? De Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. E eu expliquei sobre isso. Essa mistura química, né? Ela causa explosões, gente. É como se fosse uma bomba atômica mesmo. Só que é no ar. Eu cheguei a explicar isso na aula, né? Então o enxofre tá no ar e vem o fogo, no ar explode, vira uma explosão enorme. E é isso, gente. Ele vai chover sobre o ímpio calamidade, vai chover sobre o ímpio fogo, vai chover sobre o ímpio enxofre, e diz aqui que vai chover sobre o ímpio o vento tempestuoso. O que é o vento tempestuoso? Quando a Bíblia diz de vento tempestuoso, significa a ira de Deus. A ira de Deus vai chover sobre o ímpio. O ímpio pode dizer agora, ninguém tá vendo.
Ah, Deus não me cala. Ah, não existe Deus. Ah, não tô nem aí. Mas quando Deus enviar a ira dele, vai ser uma ira, gente, tempestuosa. Vai ser uma ira extraordinária. Vai ser uma ira tremenda. E aqui diz no versículo 6: e isto será a porção do copo deles. Isto vai ser o que eles merecem. Isso é o que está reservado para o ímpio. E então no versículo 7 diz assim: porque Deus é justo e Ele ama a justiça. Por isso, os retos lhe contemplarão a face. Gente, Davi está falando aqui sobre a ressurreição. Uau! Aqui Davi diz, porque Deus é justo. Porque Ele é justo. Ele ama a justiça. Então Ele vai fazer justiça a cada um que clama por ela. A justiça vai ser feita. Então não fica achando que Deus está dormindo. Não fica achando que Deus não existe mais, que Deus morreu. Não, Deus vai fazer justiça. Porque Ele ama a justiça. Porque Ele é justo. Então Ele vai fazer justiça. E quando Ele fizer justiça, Ele vai dar ao ímpio o que os ímpios merecem. Que é uma chuva de calamidade sobre eles. Que é uma chuva de fogo sobre eles. Que é uma chuva de enxofre sobre eles. E é a ira tempestuosa de Deus sobre eles. Ah, mas os justos, Deus dará para eles o que eles merecem também. E o que é que o justo merece? Contemplar a face de Deus. A maior recompensa do justo vai ser ver a Deus. Gente, uau! A maior recompensa do justo não é não sofrer mais, não é ter a recompensa de tudo que ele sofreu nessa terra. A recompensa do justo não é ele reencontrar os parentes deles que morreram salvos. A maior recompensa do justo é poder ver a face de Deus. Que lindo, né? Amém. Tem uma história que eu ouvi, gente, que é muito legal mesmo. Tem uma escritora, ela escrevia poemas e músicas cristãs, né? E ela é norte-americana. E ela escreveu muitas canções. E ela era cega. Ela ficou cega com poucos dias de nascimento. E o pai dela morreu, ela era bem pequenininha. E as canções dela falavam muito sobre Deus. Tem uma música dela que é super conhecida. Eu não lembro qual que é não, gente, mas é bem famosa, assim. Ela escrevia grandes canções. Até hoje, ela é uma das mais famosas lá, norte-americana. E teve uma época na vida dela que a mãe dela foi e falou para ela, falou, mas filha, você não fica triste de você ter perdido a sua visão tão cedo, né? Você não fica triste por isso? E ela respondeu para a mãe dela, não, mãe, pelo contrário, eu me sinto privilegiada, eu me sinto sortuda, afortunada, porque a verdade, mãe, é que o primeiro rosto que eu verei é o rosto de Deus. E por isso eu sou muito afortunada. Por isso eu sou uma pessoa privilegiada. Amém. Glória a Deus. E essa é a maior recompensa do ímpio. A maior recompensa do ímpio, gente, não é na riqueza que Deus diz, né? Que quando nós somos salvos, nós andaremos na Jerusalém Celestial. A rua é de ouro. A gente vai andar em ruas de ouro. E a gente lá, gente, a gente não vai precisar ficar se desgastando por riquezas e tal. Não, a gente vai ser rico, a gente vai ser muito rico, muito feliz. É isso, Deus vai nos dar toda a riqueza. Todas as riquezas de todas as nações vão ser nossas. Mas não é isso que vai ser o mais importante pra gente. Não é isso que é o auge da felicidade de um justo. O auge da felicidade de um justo é poder contemplar a face de Deus.
E é isso que a gente tem que buscar nessa vida. Eu vejo muita gente buscando nessa vida um carro melhor, uma casa melhor. A pessoa faz campanha por um carro melhor. A pessoa faz campanha na igreja por uma casa melhor, para ter um salário melhor, para ficar rico. A nossa maior recompensa é ver a face de Deus. E a nossa maior recompensa nessa terra é ser salvo. É a maior recompensa nesse mundo e nessa terra, é ser salvo. E no próximo é ver a face de Deus. Então a maior coisa que eu posso ganhar de Deus nessa vida e que eu posso buscar, a melhor coisa que eu posso buscar de Deus nessa vida, para esse mundo, para mim, não é um carro melhor, não é um salário melhor, não é buscar a Deus porque eu quero que Ele me dê um filho. Não. Sabe qual é o auge da fé de um justo? É você abrir mão do teu maior sonho por causa da presença de Deus. Isso é o auge da vida de um cristão. É o que Moisés fez. Quando Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, vai para a tua promessa, vai para Canaã, mas eu não vou mais com vocês. Porque se eu andar no meio de vocês, eu vou consumir vocês. Porque vocês são muito pecadores. Eu vou consumir vocês porque a minha santidade não deixa eu andar no meio de vocês. E o que foi que Moisés disse? Moisés falou: Senhor, se for para eu ganhar a terra que mana leite e mel, sem o Senhor estar comigo, eu não quero. Eu prefiro morrer no deserto, mas tendo a tua presença comigo. Eu abro mão da minha promessa para não perder a tua presença. E é isso que um verdadeiro cristão deve fazer. Às vezes o cristão fica dentro da igreja orando, fazendo campanha para receber mais dinheiro, para ser rico, para ganhar mais salário. E os objetivos deles são vários, exceto a verdadeira presença de Deus. Enquanto que a gente devia falar: Deus, eu abro mão de tudo, só para ter a tua presença. Mas vale um dia no centro da presença de Deus do que 1000 anos sem Ele. Amém. Eu vou pôr o louvor agora hoje de novo. E esse louvor, gente, é o Salmo 11 cantado. É muito lindo esse louvor, eu gostei dele. É o Salmo 11 cantado, tá bom? Eu vou colocar agora. Amém. Pra gente finalizar a aula de hoje. Amém. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu, assim fujas também? Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição, fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, e nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com
justo aprova Deus, mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Amém. Gente, então a gente se encontra na segunda-feira, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Na segunda-feira a gente vai falar sobre o Salmo 13 e o Salmo 14, 2 salmos. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu amo falar sobre Deus. Espero que vocês também fiquem apaixonados, até mais do que eu, desse nível para cima, amém, porque eu sou muito apaixonada, glória a Deus. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom, gente? Amém. A paz do Senhor Jesus a todo mundo no Facebook, Instagram, YouTube, tá bom? Uma boa noite até segunda-feira, amém.